inútil. O homem peca de tal forma, em toda a sua grandeza, todas as suas capacidades, todas as suas possibilidades, ele se torna, por causa da sua energia, da sua pureza de coração, ele se torna inútil e não presta para nada. Jesus diz isso também em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre o sal da terra. Em Mateus 5, versículo 13, Jesus mostrando que podemos ser o sal da terra. Mas se nós perdemos o sabor, o que acontece? Vocês são o sal da terra, seus discípulos, não seres humanos em geral, mas aqueles que seguem a ele são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Não perca o seu sabor. Jesus está dizendo, pode se tornar alguém que não presta para nada, ser julgado fora e pisado pelos pés dos outros. Em vez de ser útil e próspero, magnífico, o homem torna a servir para nada. Mateus 5:13 diz. Em Lucas capítulo 3, João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus, mostrando o pecado do ser humano. Mostrando o pecado do ser humano, especificamente, mas falando da condição de todos nós. Página 800 na sua Bíblia, começando no capítulo 3, versículo 7. João dizia às multidões que saíram para serem batizados por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Porque o pecador, raça de víboras, faz parte de uma raça de cobras. Que mais? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Não pense que por causa do seu sangue, eu sou judeu, eu tenho o sangue de Abraão. Eu sou americano, tenho sangue de alguém lá nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro, tenho sangue de alguém aqui no Brasil. Isso não presta para nada, João diz. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, filhos físicos nesse mundo. Não é a sua descendência física que importa. Então pedras não prestam. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ramo de víboras, pedras e árvores cuja raiz está pronta para ser cortada. João diz em 3 maneiras o pecado que Paulo escreve em Romanos. O homem, então, nessa situação, nesse pecado, perde aquela possibilidade de intimidade e comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado separa o ser humano de Deus. O pecado é uma separação. O resultado é a morte. O salário do pecado, Romanos capítulo 6 diz, é a morte, certo? A morte é a separação de Deus. Isaías expressou isso de maneira bem clara, na página 579, quando ele estava condenando os pecados dos israelitas. Ele diz, em capítulo 59, versículo 2, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ele continua a falar desta maneira. Por meio do pecado, o homem vira as suas costas a Jesus, a Deus, o Pai, e fica completamente separado nessa situação espiritual. O salário do pecado é ser afastado de Deus na morte espiritual. O que fazer? O que nós vamos fazer? Criar de maneira maravilhosa
mas andando no pecado dessa maneira, nós ficamos separados completamente de Deus. Depender de outros não adianta. Faz a gente se lembrar de um ditado escrito de trás do caminhão que andava na estrada. Não me siga, eu estou perdido também. Todos nós. O que nós vamos fazer? Não é fazer eu seguir você, você seguir a mim. Nós estamos todos perdidos. Nos Estados Unidos, há um famoso ator que vivia no século passado, chamado W.T. Fields. E esse homem viveu uma vida muito independente, muito arrogante, uma língua muito aguda, de várias maneiras, criticando pessoas, vivendo uma vida de beberrão, de bebedice, de todas as maneiras, e finalmente a bebedice pegou ele e ele estava na cama de morte. E um amigo veio para visitar e viu aquele homem tão arrogante no passado. Lembra dele? Ele disse: "Ô, seu filho, o que ele está fazendo afinal de contas? O que é isso?" E o filho respondeu: "Eu estou procurando uma saída." Todos na morte estão procurando uma saída. Qual é a saída que nós temos? Esse sermão tem 3 partes. A primeira parte, nós somos maravilhosamente criados. A segunda parte, nós estragamos a imagem de Deus. Terceira parte, há grandes possibilidades ainda para nós. Há uma saída para nós, a esperança para nós, a salvação para nós em Cristo Jesus. É por isso que João 3,16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus se tornou filho do homem para visitar nossa terra e nos mostrar a maneira. Ele se fez carne e andou entre nós. João capítulo 1 diz. E ele vem aqui com toda a imagem de Deus. Ele vem perfeito. Ele nunca pecando. Assim, ficando completamente conosco em nossas fraquezas. A Bíblia diz que ele oferece a nós o restabelecimento daquela imagem, daquela coroa por que nós fomos criados. Olha em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, página 900. Essa Bíblia. Vamos pegar os 2 versículos nessa página. Primeiramente, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Paulo diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é quem? Cristo é a imagem de Deus. Fique com seu dedo aí, o 2 Coríntios. Vai pulando para Colossenses, capítulo 1. Versículo 15, vou voltar para 2 Coríntios. Colossenses, capítulo 1, página 918. Paulo ainda salienta: Jesus é a imagem, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, etc, etc, etc. Veja aqui a grandeza de Jesus Cristo. E ele veio para visitar a nossa terra, igualar-se a nós na imagem de Deus. Voltando agora para 2 Coríntios capítulo 3, página 900. Veja um outro versículo nessa passagem, nessa página. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Paulo diz: e todos nós, que com a parte descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos